Nós vimos as expressões dos potenciais retardados, resolvendo as equações de onda não homogêneas, e o aspecto principal era o fato de que esses potenciais avaliados em R e T eram dados por meio do movimento das fontes no tempo anterior, que era o tempo retardado, incluindo aqui o efeito da causalidade. O tempo retardado é o tempo do observador menos o atraso temporal, quer dizer, o intervalo de tempo que a informação leva para sair da fonte e chegar no observador. Nosso objetivo é chegar nos campos, né? E as equações não homogêneas de Maxwell nos dão um caminho através da definição de campos em termos de potenciais. Essas são as expressões que nós precisamos usar. Então agora, nesse vídeo, o que nós vamos ver é como aplicar essas definições nas expressões potenciais retardados e analisar as expressões resultantes para os campos. É um cuidado que deve ser feito, que deve ser tomado, é que quando a gente tem esse operador diferencial nas variáveis espaciais, em R, né, ele deve atuar tanto no denominador, em que o R aparece explicitamente, como no argumento temporal, porque ele aparece aqui no tempo retardado. Então esse é o cuidado que nós precisamos tomar. Por isso, vamos calcular primeiro o gradiente de V, usando uma regra de produto, que vai nos dizer que essa derivação é feita primeiro no ρ, porque o tempo retardado contém essa variável, né, que R, mantendo o denominador constante, e depois mantendo o ρ e derivando através do operador gradiente o denominador. Essa é a nossa estratégia. Por sua vez, esse gradiente de ρ ele vai ser feito usando uma regra da cadeia, porque a variável R está dentro do tempo retardado. Então nós precisamos primeiro derivar o ρ em relação ao tempo retardado, e aí nós tomamos o gradiente do tempo retardado, né? Porque nós temos que calcular a derivada em R e o R ainda dentro do tempo retardado. Então nós derivamos em relação ao tempo retardado e derivamos o tempo retardado em relação ao R através do operador gradiente. Fica claro, né, que a derivada em relação a tempo retardado é a mesma derivada em relação a t, né, porque eles são, aqui eu trato tudo como variável independente, x, y, z e t, e derivar em relação a t retardado e a t é a mesma coisa, porque o t retardado é t menos alguma coisa que não depende de t. Logo, isso aqui é um dρ dt, gradiente do tempo retardado, e eu vou usar a notação de chamar essa derivada temporal de ρ ponto. E agora a gente tem que calcular o gradiente do tempo retardado, e isso é imediato porque vai ser menos 1 sobre c o gradiente do módulo de R menos R'. E para calcular isso aqui, eu vou abrir uma das componentes, a componente que aponta no unitário I, que é a direção do unitário relativo ao eixo X. Então eu vou ter esse resultado que eu vou escrever aqui. Pegando a componente I desse vetor, isso aqui vai ser a derivada em x de 1x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado, elevado a 1 meio. A componente I é isso. Quando eu derivo, vai ter 1 meio, né? Isso tudo elevado a menos meio, então vai ser o denominador, então vai ser novamente o módulo de R menos R', deixar escrito dessa forma, e o numerador vai ser o x menos x', porque eu tenho 1 meio e depois eu derivo em relação a x aqui dentro e vai descer um 2. O 2 corta com 1 meio e eu não tenho nenhum sinal adicional, porque eu estou derivando em relação à variável sem linha. Então eu posso daí inferir o resultado para as outras componentes e escrever que o gradiente de R menos R' vai ser R menos R' dividido pelo módulo de R menos R'. Esse resultado a gente guarda para seguir com ele. E eu também vou escrever aqui um outro resultado que a gente já conhece
e que é demonstrado da mesma maneira, né? Abrindo em componentes e fazendo a conta, que é esse gradiente de 1 sobre módulo de R menos R' que aparece no segundo termo. A gente sabe que isso aqui vale menos R dividido pelo módulo de R menos R' ao cubo. Bom, agora nós estamos em posição de reunir esses resultados no nosso gradiente de V. Eu já calculei isso e já calculei isso. Lembra que aqui eu tenho um fator R menos R' adicional. Então eu vou escrever o meu gradiente de V como 1 sobre 4πε0. A integral, vou pegar primeiro esse termo aqui, né? Eu tenho um menos que vem daqui, ρ de R' avaliado em t retardado, né? Módulo de o R menos R' dividido pelo módulo de R menos R' ao cubo, né? E eu vou ter o outro termo, que é esse gradiente tinha virado isso aqui, e o gradiente de t retardado é esse resultado. Então eu vou ter menos 1 sobre C, ρ ponto, avaliado em R' t retardado, né? Que é isso aqui, ó. Menos 1 sobre C, ρ ponto. Esse gradiente, que virou então um R menos R', dividido pelo módulo de R menos R', e ainda esse outro módulo de R menos R' que tem que ficar aqui. Então é L ao quadrado. Isso tudo integrado em d tal linha me dá o resultado do gradiente de V. Eu ainda preciso do derivada dA dt para montar o E, né? O E é menos gradiente de V menos dA dt. Aqui eu posso fazer direto, porque a gente já viu como derivar no tempo. É a mesma coisa de derivar no tempo retardado, né? Então eu vou ter J ponto R' t retardado d tal linha dividido pelo módulo de R menos R'. Esse é o resultado. Juntando as duas coisas, eu tenho o meu E, menos gradiente de V, menos dA dt. Então eu vou colocar primeiro esse resultado aqui, que vai ficar como 1 sobre 4πε0, a integral do ρ, avaliado em R', t retardado, R menos R', dividido pelo módulo de R menos R' ao cubo. É esse primeiro. Vou colocar isso aqui agora, que vai ser mais, né, porque eu tenho menos gradiente de V, eu inverto o sinal dos dois. Ρ ponto, avaliado em R', t retardado, tem esse vetor R menos R', dividido por C, módulo de R menos R' quadrado. Eu tenho um terceiro termo ainda que é menos esse aqui. Então vai ser menos. Observem que eu tenho μ0, então eu vou colocar aqui 1 sobre C2, porque isso é μ0 ε0. Como eu tenho esse fator em evidência, o ε0 corta e vai ficar μ0 sobre 4π, como eu tenho aqui. Aqui eu tenho J ponto, avaliado em R' t retardado. Fecho o meu integrando aqui, dividido pelo módulo de R menos R'. Integro tudo em d tal linha. Então esse resultado é muito importante, é o resultado final para o E, e ele mostra o seguinte: eu tenho um termo que lembra o termo eletrostático. É o termo que cai com R menos R' ao quadrado, né? Porque eu tenho um módulo aqui para compensar, aponta nessa direção, R menos R', e depende da fonte, que dessa vez é avaliada no tempo retardado. Então é como se fosse o termo eletrostático mais o atraso temporal. Mas notem que aqui ele não é único, né? Eu tenho dois outros termos. Esses outros termos são importantes, eles têm características diferentes do primeiro, porque eles dependem das derivadas da derivada das fontes e também caem mais lentamente. Eles caem com 1 sobre R menos R', o que vai ser fundamental mais tarde para definirmos os campos de radiação. Tá? Então vamos aproveitar que nós estamos aqui calculando também, usando as mesmas ideias, o campo B. O campo B é o rotacional de A, né? Então eu tenho que calcular o rotacional
tomando cuidado com o argumento do tempo retardado, que inclui a variável que está sendo vista por esse operador diferencial. Então eu vou usar uma identidade vetorial, que é desse tipo aqui, um escalar vezes um vetor, eu tomo o rotacional disso, eu tenho o escalar, a função escalar rotacional do A, menos o vetor A, menos o vetor A, produto vetorial com gradiente de psi, né? Essa é a nossa identidade. Então eu vou tentar usar isso para escrever o rotacional de A com μ0 sobre 4π. Aqui eu identifico o psi com 1 sobre r menos r', então ele fica aqui. Aqui eu vou ter o rotacional então do j. Lembrando que essa derivada aqui então vai ser feita no argumento temporal, né? Onde está o tempo retardado. E aí eu vou ter menos o j, que eu estou identificando com esse A, né? Produto vetorial com gradiente de 1 sobre r menos r'. Então essa é a conta que a gente tem que fazer para achar o campo B. Feita de forma muito semelhante ao que a gente tinha pensado antes, né? Então aqui eu vou pegar como exemplo, né, a componente x do rotacional de j para mostrar como é que isso aqui funciona, né? Porque eu preciso fazer agora esse cálculo aqui. Então isso aqui é a derivada da componente z em relação a y menos a derivada em relação a z da componente y. Tá? E aí eu vou tomar agora essa derivada e fazer da seguinte forma. Eu derivo em relação a y, e o y está escondido no argumento temporal. Então, o jeito de fazer é derivar o j em relação ao tempo através desse ponto, a notação indica isso, e eu derivo o tempo retardado em relação a y. Então, é a regra da cadeia que permite fazer essa conta. Tá? Isso aqui, por sua vez, é menos 1 sobre c, o jz ponto, e o que está sendo derivado de fato, né, é o módulo de r menos r'. Então, aqui tudo eu estou usando que o tempo retardado é t menos módulo de r menos r' sobre c. Então, derivar em relação a y é derivar isso aqui em relação a y. E é menos 1 sobre c, e é essa conta que tem que ser feita. Tá? Então, essa é a conta que a gente tem de fazer. Então, pegando aqui o rotacional de j na direção x, eu escrevo isso como menos 1 sobre c, que multiplica jz ponto, né, que é esse termo, ddy do módulo de r menos r', menos, é a mesma coisa eu faço para cá, então eu vou ter um jy ponto d de r menos r' dz né? Então eu tenho essa conta nossa feita, e esse menos 1 sobre c, ó, ele aparece em todo mundo, né? Então estou pondo ele em evidência. E aí então eu vou ter jz ponto, derivada do r menos r' em y, menos jy ponto, derivada do r menos r' em relação a z. Tá? Isso aqui eu posso reunir na forma de uma componente de um produto vetorial. Isso na verdade vale 1 sobre c, j ponto vec gradiente de r menos r' tomado na direção x, né? Que eu vou identificar aqui com esse unitário i. Então, se eu pegar a componente i desse produto vetorial, eu tenho exatamente isso, né? É o jz ponto, né, com o sinal trocado, né, porque tem esse menos aqui. Então, passo para cá, então eu vou ter o jy ponto derivado em relação a z, menos jz ponto derivado em relação a y, desse módulo. Então, essa é a conta. Aí a gente lembra também um resultado que a gente já viu logo antes, que é esse gradiente de r menos r', que vale r menos r' sobre o módulo de r menos r'. E agora a gente está em posição de agrupar tudo, né? Só lembrando, só mais uma vez,
que esse outro resultado vem lá do curso anterior e a gente usa ele aqui também. Então a gente tem agora todos os resultados para agrupar e montar o nosso B. O nosso B avaliado em RT vai ser, bom, μ0 sobre 4π. Vamos voltar lá em cima para ver onde a gente tem que colocar esses resultados, né? Então eu tenho aqui, olha, é o rotacional de ar, então tem que fazer essa conta, né? Então vamos lá, eu tenho primeiro que pegar, vamos pegar esse resultado aqui, esse termo aqui primeiro, né? Vai ser o J VEC, esse gradiente de 1 sobre R menos R', que é isso aqui. Então isso vai ser, ó, tem um menos, com esse menos vira mais, isso aqui vai ser simplesmente J de R' avaliado no tempo retardado, dividido pelo módulo de, esse aqui tem um cubo aqui, né? R menos R' ao cubo. Vou colocar aqui o VEC para aproveitar para o próximo. R menos R' de tal linha. Aqui vou colocar o quadrado, que eu vou colocar aqui também um desses módulos para fora. Então aqui vai ficar ao quadrado. Então esse aqui é um termo que vai cair com o quadrado da distância, é tipo um termo da magnetostática, com o J sendo avaliado com atraso temporal. Aí eu tenho um outro termo. O outro termo vai vir daqui, né? Esse termo que a gente fez o rotacional de J. E aí a gente conseguiu colocar como esse produto vetorial. Então envolve um J ponto. Então esse J ponto eu vou colocar aqui, avaliado no tempo retardado, dividido por um C, que é o que aparece aqui, e fazendo o produto vetorial com o gradiente de R menos R', que a gente viu, é isso aqui. Isso aqui eu já estou colocando do lado de fora em evidência, né? Então eu fico com agora só esse denominador para incluir, e ele fica aqui. Novamente a gente vê aquele aspecto que a gente discutiu para o campo E. Eu tenho um termo adicional dessa vez que depende da derivada do J e que cai mais lentamente que o anterior. Ele cai com o módulo de R menos R' e vai desempenhar então um papel importante na determinação dos nossos campos de radiação. Então essa é a expressão para o B com essa característica física importante, essa expressão para o E com essa característica física que também a gente destacou na obtenção dele. Então, esses são os resultados para os campos, agora devido a fontes que variam no tempo de forma arbitrária e no espaço livre. No espaço livre porque nós usamos aquela solução dos potenciais retardados que vem de uma solução de equações de onda não homogêneas para o espaço livre.